Fala, galerinha! Professora Tabita aqui, começando mais essa aula. Nós já estamos na reta quase final, ainda não finalizamos, mas estamos chegando pertinho. Essa é a nossa aula 40.1, beleza? E aí eu te convido para a gente dar uma mergulhada, uma adentrada e conhecer um universo que nós não estamos cotidianamente familiarizados, não é verdade? Que são as nossas estruturas internas, né? E nessa aula nós vamos falar sobre tecidos. Em algumas escolas a gente sabe que há a presença, né, a existência dos laboratórios aí da ciência da natureza, que você trabalha com a química, com a física, com a biologia, e outras não, né? Então, a gente vai trazer aqui bastante imagens para trazer o mais próximo possível para que você consiga visualizar esse universo, tá bom? Que são essas estruturas internas que fazem parte do nosso corpo, do nosso organismo como um todo, e a ausência do seu funcionamento natural pode trazer certos prejuízos. Então, por isso é bom entender como que isso acontece, tá bom? Joga na nossa tela. Nós estamos aqui com o nosso diretor Fernando, né, Fernando? Fala o alô, Fernando. Alô! Pois é, vocês não estão vendo, nem vendo, nem ouvindo o Fernando, mas ele está aqui com a gente, tá bom? Qualquer coisa aí, a culpa é do Fernando. Gente, na aula de hoje nós vamos falar então sobre a histologia, que é uma das áreas da biologia, correto? E dentro dessa aula, peço desculpa de vocês que eu estou um pouco gripado, tá bom? Então qualquer inconveniência, eu parar rapidamente de falar, é porque, enfim. Então a gente vai falar sobre a histologia, que é uma área de estudo da biologia. Cadê a canetinha? Já chega aqui. Beleza. Perfeito. E a histologia animal, né? Que é a que nós estamos inseridos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tecido epitelial, mas nós temos 4 tipos de tecidos. Deixa eu vir para cá. Olha, nós temos o tecido, além do tecido epitelial, nós temos o tecido conjuntivo, que em algumas imagens que nós traremos aqui para vocês nessa aula, a gente já vai você já vai conseguir visualizar ele, eles estão bem próximos, certo? Nós temos o tecido muscular e também o tecido nervoso. Esses são os 4 tecidos que nós vamos estar estudando a partir desta aula, mas nesta especificamente sobre o tecido epitelial, que já tem muita informação aí para a caixinha de pensamento aí de vocês, tá bom? Então vamos lá, nessa aula então nós vamos falar sobre o epitélio de revestimento, ok? Deixa minha mãozinha aqui. A epiderme e também os epitélios de secreção, que são as nossas glândulas. E você, caríssimo estudante, que está aí, né? Alguns já estão saindo, mas alguns, né, estão aí nessa... Qual é o ano mesmo que nós estamos aqui, Fernandinho? O primeiro é? Exatamente, obrigada. Tá vendo que o Fernando ajuda aqui, ó. Vocês que estão aqui no primeiro ano, quem não é repetente, tá na idade tranquila, normal aí, e vocês têm muito problema com algumas dessas glândulas que nós vamos estar discutindo na aula de hoje, que são aquelas que vão produzir uma certa oleosidade em excesso, trazendo aí, né, uma visualização de algo que não é legal, principalmente interessantíssimo que quando a gente está naquele momento, eu vou para um casamento, vou para fazer uma festa, vou para uma vibe de um colega aí, e lá a bichinha brota, as danadas das espinhas, né? Mas a gente vai ver que tem como a gente fazer esses controles, tá bom? Então vamos lá, jogando na nossa tela, tecido epitelial, galera. Então vamos aqui de início, né, já falando sobre as classificações, ou a classificação desse tecido epitelial, correto? Então, ele é um tecido que a gente chama, né, uma das funções dela é a de revestimento. A característica dele é revestir certas superfícies do nosso corpo, internas e externas, perfeito? Nós temos aí o epitélio glandular, né? Correto? O que a gente estava falando aqui, gente? Peraí. Classificação do tecido epitelial. Então, nós temos o tecido de revestimento, o tecido glandular, que é o responsável, então, pela secreção ou liberação, produção e liberação de substâncias
dentro do nosso corpo ou fora, tá bom? Nós temos também aí os tecidos epiteliais formados, né? Uma característica desse tecido epitelial é que ele tem a presença de células que são muito semelhantes e justapostas. O que seria isso? Observem essa imagem aqui. Ela lembra, quando vocês estiverem lá no segundo ano, estudando sobre embriologia, desenvolvimento humano, né? A mórula, depois do encontro do gameta masculino com o feminino, que é a fusão desses núcleos e, consequentemente, a formação da célula ovo ou zigoto, você tem o início do desenvolvimento humano ou de qualquer outra espécie, e em que você tem a formação da mórula, que nada mais é que a junção e, consequentemente, sucessivas divisões mitóticas, tá bom? E aí formam um aglomerado de células, mais ou menos como a gente está vendo aqui. Então, essas células justapostas, elas ficam bem unidas uma à outra, tá bom? Nesse tecido, a gente pode encontrar substâncias intercelulares, ou seja, que ficam entre as células, porém, como elas são justapostas, essa quantidade é quase irrelevante, tá bom? Em comparação a outros tecidos, como a gente vai ver a partir dessa aula, tudo bem? Então, uma característica chave, a presença de células bem unidas. Por isso que ela tem essa função de proteção, tá bom? A superfície externa do corpo e as cavidades corporais internas dos animais são então revestidas por esse tecido. Aqui nós temos a região abdominal, né, ventral aí do ser humano, com todos os órgãos que fazem parte do nosso sistema digestivo, e esse tecido ele vai estar presente tanto na parte de revestimento externo quanto na parte de revestimento interno aqui desse tecido, tudo bem? Com a proteção de quê? Ou com a função de proteção, que é formar as barreiras contra os agentes externos, ou seja, qualquer tipo de invasão do meio externo. A absorção, quando a gente fala de absorção, a gente lembra muito de quem, gente? Do nosso intestino, que vocês vão ver nessa aula ainda, algumas estruturas presentes no intestino delgado, que são responsáveis aí, sim, pela absorção de nutrientes dentro do nosso corpo. E também algo muito importante que está relacionado à nossa ligação com esse mundo externo, né? Ele é capaz de nos fazer perceber o ambiente, né? As sensações de arrepio, né? Alguém nos tocando, alguém nos fazendo um carinho, também quando você se queima, né? Ou quando você está com uma pessoa, do lado de uma pessoa que está aparentemente visualmente abatida e você vai tocar, está febril. Então, esse tecido também nos permite fazer essas percepções, tudo bem? E aí a gente tem também uma característica importantíssima que você não pode esquecer. Eu vou colocar até de vermelho aqui, ó. Presta atenção. Dentro desse tecido, tá? Você não vai ter vascularização. Isso quer dizer o quê? Que não há presença de vasos sanguíneos. Mas, professora, o tecido epitelial, a senhora está falando que é um tecido de revestimento, correto? Correto. Que vai nos defender contra agentes externos, né? Que sejam bactérias, micro-organismos. Por exemplo, quando a gente está falando assim, fica meio por fora. Mas se você pensar na nossa pele, né? Você tem uma lesão, um corte, tá pedalando lá, ou então foi fazer aí a vistoria lá no pasto, estava no trator ou na moto, que eu já vi os nossos estudantes aí fazendo aquela, né, olhando o gato, olhando se a cerca tá tudo certo, vai na motinha e infelizmente caiu num buraco e a moto caiu, você caiu e se machucou, teve uma lesão, um corte, mas sangrou, pois é, porque ultrapassou essa barreira de proteção, ou seja, ultrapassou o tecido epitelial, tá bom? Porque abaixo dele
é que nós vamos encontrar, tá, os capilares que estão presentes em outros tecidos, como, por exemplo, o tecido conjuntivo, tá bom? Então, é nele que estão presentes o tecido conjuntivo, que está ali bem próximo, ou seja, os vizinhos, né, do tecido epitelial, que são irrigados com vasos sanguíneos, capilares, que aí quando você tem uma perfuração um pouco mais profunda, você acaba atingindo ele. Fora isso, você não vai ter sangramento, tá bom? E aí, iniciando aqui o tecido de revestimento. As células, gente, elas vão formar camadas que vão revestir toda a superfície do corpo, como órgãos e também as cavidades internas. O tecido vai internamente revestir órgãos como o intestino delgado, né? E que é aquele ambiente onde você vai ter a absorção de nutrientes, permitindo que eles passem da cavidade intestinal para o sangue. Então, por isso que você tem esse tecido um pouco mais suave, mais fino, né? Para poder fazer todo esse processo de absorção de nutrientes, tá? Em órgãos específicos, como no caso do intestino delgado. Então, aqui a gente tem a visualização, um corte, né? Desse intestino delgado, tá certo? E vocês estão vendo a irrigação, ou seja, os vasos que vão estar revestindo aí e irrigando, certo? E internamente aqui, ó, internamente, você tem as chamadas microvilosidades, né? As vilosidades presentes nesse tecido. E aí, numa imagem mais ampliada, você consegue ver essas vilosidades e nessas vilosidades você vai ter a presença de células, né? São esse trechinho aqui, ó, que são ampliação dessa imagem aqui. As microvilosidades. E é justamente porque esse órgão tem a função de absorver tudo que foi digerido, proteínas, carboidratos, os lipídios, tá? Tudo que foi digerido no sistema digestório que chega aqui no intestino delgado, precisa ser absorvido. O que não for, professora, vai virar as fezes e também vai formar ali a urina, tá bom? A parte líquida. Tudo bem? Então eu tenho que absorver o máximo. Então por isso eu tenho essas vilosidades nesse intestino e, consequentemente, células também microvilosidades que vão auxiliar nessa absorção. Então, quem vai estar revestindo esse órgão? O nosso epitélio de revestimento, tá bom? O tecido epitelial, ele tem várias classificações que a gente vai ver a partir de agora. Então, a primeira classificação dele está relacionado ao número, tá? Quantidade de células. Eu quero que você preste bastante atenção agora, certo? Então, nós temos o tecido epitelial, que tem função de proteção, de revestimento, uma das características chaves, não tem vasos sanguíneos, as células são bem unidas, tá bom? Quando você fala de unidas, você lembra de uma parede bem feita, né? Um muro bem feito. E esse muro serve para quê? Quando a gente está com um terreno. A primeira coisa que a gente compra um terreno, a gente vai fazer o quê? Murar, né? Ou cercar, enfim, botar uma proteção. Para dizer que aquele ambiente ali tem dono, né? E precisa proteger, tá? Então, se você não tiver nenhuma barreira, a pessoa entra e diz, mas não tinha nada aqui, eu pensei que ninguém morava, então é fácil de invadir. Mas quando você cerca, quando você mura, quem cai pra dentro ali, meu filho, já viu, né? Vai dar BO, tá bom? Então, em relacionado a essa classificação, ao número de células que vão estar presentes nesse tecido, nós vamos ter 3 grupos, tá? Que são o simples, né? Ou a gente chama também simples ou uniestratificado. Nós vamos ter o estratificado e nós vamos ter o pseudoestratificado. Agora, olha comigo na imagem. No simples, o que eu consigo observar nitidamente? Parecem os tijolinhos, um em cima do outro. Imagina essa fina camada aqui, tá? Essa aqui parece um chiclete bem fininho, junto aqui com essa outra camada. Na parte superior, eu vou ter os tijolinhos. Esses tijolinhos são as células simples do tecido epitelial simples.
ok? Aí você tem a lâmina basal ou membrana basal, que é essa fininha aqui que eu tava mostrando para você. É difícil a gente apontar nessa canetinha, mas eu vou tentar. Pronto. Tá? Essa daí ficou perfeito. Certo? Então, a membrana basal é essa. Então, sobre essa membrana basal, eu tenho os tijolinhos bem bonitinhos, unidinhos. Tecido simples, tecido epitelial simples. Ok? Eu tenho uma única camada desses tijolinhos. No estratificado, eu já consigo ver, além dos tijolinhos sobre essa membrana basal, outros que não têm o mesmo formato, mas eles estão também ali bem próximos, bem unidos, tá certo? Então eu vou ter, ó, esse conjunto aqui de células e esse aqui. Então ele é chamado de estratificado, porque ele vai possuir mais de uma camada, né, de células. Tudo bem? Sobre essa membrana basal. E o pseudoestratificado, professora? Aqui eu quero que você também preste bastante atenção nos detalhes, tá? Você tem aqui, ó, uma célula, você tem outra célula aqui e você também tem uma célula aqui. Qual é a observação interessante? Que elas estão vendo que elas têm tamanhos diferentes? Elas parecem uma, mas tem umas reentrâncias. Essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, em roxo, são os núcleos, tá bom? Então, cada uma dessas que tem um núcleo é uma célula. E olha só, todas elas vão estar tocando na parte inferior a membrana basal. Essa camada que parece um chicletinho que eu falei para vocês. Todas elas, se você observar, elas tocam nessa membrana basal. Porém, se você olhar na parte superior, nem todas, observando essa daqui, por exemplo, elas não chegam lá na parte mais externa, tá? Então, por isso que ele é chamado de pseudoestratificado, ok? No estratificado, a gente consegue ver as camadas melhor. E no pseudoestratificado, por causa dessas entrâncias e tamanhos desproporcionais, você não consegue ver essas camadas muito nitidamente. Tudo bem por aí? Então, vamos lá. A gente também tem uma classificação desses tecidos em relação à forma, tá? As células, elas podem ter formatos diferentes. Ali pelo pseudo a gente já tem essa imagem, né? Desses tamanhos, dessas formas diferenciadas. Mas vamos lá. Então a gente vai ter o pavimentoso, o tecido epitelial pavimentoso, que é aquele que parece um pedacinho de torta, né, Fernando? Parece uma pizzazinha, uma fatia de pizza, pronto. Parece uma... Então você vai associar fatia de pizza lá, tá? Pavimentoso, ok? Esse tecido, ele é encontrado nos mesotélios. Gente, olha que interessante. Esse tecido mesotélio é como se fosse uma camada mediana. Ele vai estar presente na pleura, que é um tecido de revestimento dos pulmões, no peritônio, que faz parte ali dos órgãos gástricos, e no pericárdio, que está associado ao sistema cardíaco, tá bom? Então, eles vão estar justamente, esses tecidos mais achatadinhos, pavimentosos, vão estar nessas regiões, revestindo esses tipos de órgãos, tá bom? E também vão estar presentes nos endotélios, que são os revestimentos de quem? Dos vasos sanguíneos. Que aí a gente tem as artérias, as veias e os capilares, tudo bem? A gente também tem outro tipo de forma, que são os cúbicos, tá? Os cúbicos, como que a gente mostrou aquela primeira imagem lá, ela tem esse formatozinho de, como se fosse tinha um chicletezinho bem no meu tempo, que nem o Fernando não vai lembrar, mas eu tinha um chicletezinho assim que era perfeito para você fazer se você fosse solicitado para fazer, ó, quem sabe, né? Solicitado aí para fazer, né, uma demonstração de uma maquete com esse tipo de tecidos, aí você poderia usar até essa balinha, tá bom? Porque elas parecem umas balinhas mesmo, né? São os cúbicos, tudo bem? Pode ser encontrado nos túbulos renais e também no epitélio dos nossos ovários, né? Aí das meninas. As células têm forma de cubo, tudo bem? E aí a gente tem o prismático. Então, o cubo, o prisma, lá na parte da matemática, vocês lembram bem disso. Então, vocês vão fazer essa associação. Tudo bem? Então, esses cúbicos que são mais achatadinhos, mais alongados, achatadinho não, mais alongados, são os prismáticos, tá? As células no formato de prisma, tá? Eles podem assumir diferentes especializações, dependendo, então, da sua localização e a função. Tudo bem?
com cílios é encontrado no oviduto, ou seja, na tuba uterina. Gente, para que mensalmente a mulher ovule, ou seja, liberado mensalmente um óvulo, na verdade um ovócito, que saem do lado dos ovários e vão para a tuba uterina. Todo mês acontece isso. Aí ele chega lá na tuba uterina, chega no oviduto, né, da tuba uterina, o que vai acontecer? Tem as microvilosidades lá que vão conduzindo, para conduzir esses ovócitos até o útero. Então, também está presente ali, tá, essa região, estrutura ciliada. Em algumas imagens, se você colocar no YouTube, procura o deslocamento do ovócito na tuba uterina, você vai visualizar isso, é bem legal, bem interessante. É um outro universo, gente, a gente tem um mundo dentro da gente. Né? É muito interessante. E há quem diga, né, quem estuda, que trabalha com a questão do funcionamento do nosso corpo humano internamente, tem uns barulhos muito similares com os barulhos que você tem no espaço. Olha que coisa grandiosa, né? Enfim, eu nunca fui no espaço para saber, mas há quem diga isso, tá? Então, com microvilosidades é encontrada aí no revestimento interno do intestino delgado. Tudo bem? Aí a gente também tem o epitélio pseudo-estratificado ciliado, certo? A gente já viu lá o pseudo, né? Que estava lá em relação à quantidade de células. Que são aquelas células que tem umas menores, outras maiores, mais alongadas, né? Mas aqui está relacionado com a presença desses cílios. Tudo bem? Ele é encontrado em células produtoras de muco, como, por exemplo, da traqueia. Tudo bem? E o pavimentoso também, que é o tecido que vai revestir aí a região, né, pavimentosa não queratinizada, tá? Vambora. Bom, agora nesse momento aqui, deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Eu tenho um tempinho, Fernando. Olha aqui pra mim. Pronto. Olha que bonitinha essa imagem. Pois é. Nesse momento eu vou pedir que você faça o seguinte. Você tá sentado ali próximo de um colega, não tá? Então, aonde você tá, se afasta um pouco a mesa, vira pro lado do seu colega, tá bom? Vira pro lado do seu colega. Vira aí, maninho. Só virar para a direita e para a esquerda, tanto faz, você decide. Vira pro seu colega, dá uma olhada no seu colega, primeiramente, né? Dá uma boa tarde, aí, sei lá, bom dia, não sei. Cumprimenta aí seu colega, ok? Cumprimentou? Beleza. Agora, estende a mão para essa pessoa. Toque na mão dessa pessoa. Se você tiver um pouco mais de intimidade, abraça essa pessoa. É importante, né? As nossas relações. Quando a gente fala de um tecido, meu Deus, mas a gente está vendo uma coisa tão interna. Mas a gente tem que lembrar que nós somos tudo isso. Todo esse universo. E todo esse universo, essa máquina tão perfeita, ela se comunica com o meio externo. Então, o fato de a gente ter essas percepções do que é áspero, às vezes você tocou aí na mesa na mão do colega, digo, aí, professor, a mão dele ou dela um pouco mais grossa, um pouco mais ressecada, né? São texturas. Nós não somos iguais. E isso é muito maravilhoso. Essa diversidade, até mesmo de textura da pele. A pele, apesar de estar presente em todos nós, graças a Deus, porque você vê a pessoa... Você já viu aqueles filmes feios, né? Que o cara tira a pele e tudo, fica aquela coisa horrorosa. Pois é, nossa pele, gente, todo mundo tem uma coisa feia dentro de si, né? Que é sem essa pele, essa proteção. A gente dá e faz um reboco, faz maquiagem, fica bonitinho. Fica feio. Mas cada um de nós tem uma característica, né? Tem um cuidado. Então, quando a gente fala aí desse órgão, que é a nossa pele, a gente precisa de cuidar para hidratar. E aí, essa hidratação pode ser externa, passando o hidratante mesmo, ou ingerindo líquido para poder manter isso também bem hidratado. É muito importante isso, tá? Então, a gente está falando desse órgão, que é um tecido epitelial, ok? E que a gente precisa ter todos os cuidados na maquiagem, acordar, fez a maquiagem, retira a maquiagem antes de dormir, lava mais de uma vez o seu rosto ao longo do dia para evitar essa oleosidade em excesso que pode produzir aí as acnes, as espinhas, tudo bem? Então é muito importante isso. Então pode abrir para mim, diretor. Tum.
Então, nos vertebrados, gente, a pele é um importante órgão de contato com o meio. A conquista do meio terrestre pelos vertebrados tornou-se possível, entre outras coisas, a partir desse isolamento e proteção do corpo e de mecanismos de relação do ser vivo com o meio. Então, como eu estava falando, vocês, e a gente deu o exemplo da agora lá que você sai de moto ou a cavalo para ver o pasto, para ver as cercas, para fazer observação e acompanhamento aí dos animais, das suas criações, não é verdade? Ou para tirar o leite cedinho, né? Não sei, ou você vai lá na área da sua plantação, vai fazer aquela poda, tirou o dia, né, hoje para fazer a poda, certo? Você vai estar com sua pele exposta a vento seco, ou uma chuva, né, ainda tá chovendo por aqui, ou um sol em excesso, tá? Então, tudo isso precisa de atenção nossa, tá bom? Essa pele, esse órgão, é responsável pelas nossas sensações, né, táteis, apresenta diferentes tipos de sensores na parte interna que nos permitem, por exemplo, aqui, percepção do arrepio. Quem nunca teve, né? Chegou aquela pessoa tão amada, tão querida, que o fulano ali, né, o Pedro, nunca confessou que é apaixonado pela Patrícia, mas quando ele vê ou ele ouve a voz da Patrícia dentro da sala de aula, ele diz, meu Deus, ela chegou. Ele chega até a se arrepiar, ou ela também chega a se arrepiar quando ela ouve a voz dele, não estuda na sala dela, mas ele passou ali no corredor, ela ouviu a voz dela. Isso é que é interessante na espécie humana, né? Nos animais como um todo. Essas percepções, isso é possível através do sistema nervoso, através do tecido epitelial que está em contato com tudo isso, tá bom? Então, variações de temperatura, calor, frio e pressão também, tá? Ou seja, aquela partida de futebol que você está ali jogando, de repente você leva uma bolada em um lugar que você não queria, né? Ou desatento na quadra, tá lá distraído, o pessoal tá jogando ali com uma intensidade, de repente a bola veio, pô, quando você olhou já foi bem no meio da cara, né? Então pode ficar aí alguns rostos, algumas situações, pode até quebrar alguma coisa, né? O nariz, sei lá. Mas isso é muito importante. Então a gente tem essa barreira de proteção, porém a gente tem outras estruturas, outros sentidos que vão nos auxiliar a proteger esse órgão, tá bom? A pele é ainda importante como órgão de defesa contra diversos tipos de agentes infecciosos, como a gente falou ali na situação de um corte, de uma perfuração mais acentuada. Vamos destacar aqui que esse órgão, ele chega a pesar 5 quilos, tá? De uma pessoa, como se você tivesse... Aqui essa imagem, eu não gosto muito de olhar essa imagem. De uma pessoa, né? Ela chega a pesar, se você tirasse toda a pele, a 5 quilos, chega a esse peso, e com um total de área de 18 metros quadrados, né? É, portanto, o nosso maior órgão, tá? Nos mamíferos, ela é dividida em 3 regiões. Que regiões são essas, professora? A parte mais externa, que é a epiderme, a região mediana, que é a derme, e aí nessa derme, lá na epiderme é que a gente vai encontrar aquelas células justapostas, simples, pavimentosa, tá bom? E aqui na derme, onde você vai ter a presença dos pelos, certo? Onde elas vão começar aqui na região superior e depois elas vão infiltrando, né? A presença dos vasos sanguíneos, das células, né? Sebáceas, das glândulas sebáceas, certo? E na última camada, as terminações nervosas também vão estar aqui na derme. E na última camada, que é chamada de hipoderme, você vai ter uma grande concentração aí de adipócitos, tá? Que são aquelas barreiras ou conjuntos de células de gordura, que também é uma forma de proteção para o nosso corpo, tá? Mantém a temperatura e enfim. Então ela está bem estruturada, a nossa pele está bem estruturada para nos proteger de impactos, para nos proteger aí com a presença de vasos sanguíneos na derme. Quando você tem uma perfuração, nesse sangue já vem os soldadinhos, né? Ou seja, nessas células de defesa para combater, porque a parede, o muro foi quebrado, né? O muro foi ultrapassado, então precisa vir as outras formas de barreiras, que são as mais de defesas, né? Do nosso corpo, resposta do nosso corpo, tudo bem?
Então, a epiderme, ele é o revestimento externo que protege a pele da ação de micro-organismos, como as bactérias, de toxinas e também da desidratação. Suas células são desenvolvidas na camada basal, vocês lembram lá da camada basal, membrana basal, né? De onde migram em sentido à superfície da pele e também vão amadurecer. Esse processamento é chamado de queratinização ou cornificação. Dependendo do grupo de animais, você vai ter uma maior ou uma menor queratinação, tá? Queratinização, perfeito. A epiderme, ela, então, é essencial para a proteção e renovação. Então, ela vai escamando toda vez que você toma banho, você descama. Você liberar essas células mortas, elas são novamente produzidas e vão formando e mantendo sempre essas nossas células, esse conjunto de células. Tudo bem? A derme, ela é constituída por um tecido conjuntivo, olha lá ele aparecendo, né? A elasticidade e firmeza que apresenta se dá por causa da elastina e também do colágeno existentes. Na derme, gente, se encontram nervos, folículos pilosos, terminações nervosas, vasos sanguíneos e linfáticos, glândulas sudoríparas e também as nossas sebáceas ali, tá? E na hipoderme, que é uma camada, é uma das camadas mais internas, né? Essa camada é formada por vasos sanguíneos também, fibras de colágeno e células adiposas. Então, por isso que a gente vai, ao longo do nosso desenvolvimento, da nossa maturidade, a gente vai perdendo essa produção de colágeno e a pele vai ficando mais murchinha. Né? Quando você beber, não, ela está bem irrigada, bem hidratada e a produção desse colágeno é mais intenso. Então, elas ficam bem mais, a pelezinha da criança fica bem mais esticadinha, né? Rechonchudinha. Desempenha funções como isolamento do corpo das variações externas, além de fixar a pele aos órgãos e outras estruturas. Tudo bem? 3 estruturas da nossa pele, gente, são derivadas da epiderme. São extremamente importantes na adaptação dos mamíferos e em meio terrestre. Então vamos conhecer eles, né? São os nossos pelos, como você viu aquela imagem lá quando você tem um arrepio. O arrepio, ele é uma forma de proteção. Ele isola, ele veda aquela camada ali, por isso que tem alguns que têm os pelos mais alongados, tem uma proteção a mais, né? Os que têm um pelinho curtinho, eles arrepiam, mas essa camada fica muito pequena, muito curta. Aqueles que têm os pelos mais longos, no caso dos outros animais, também vão ter uma forma de proteção maior. Glândulas sudoríparas, que desempenham um papel importante na regulação da nossa temperatura. E também as glândulas sebáceas, que vão lubrificar a nossa pele e as estruturas anexas. Certinho? E aí a gente passa para o tecido epitelial glandular. Vamos lá. A gente estava ali no tecido epitelial de revestimento, né? Tecido epitelial agora glandular. As células do tecido epitelial glandular vão produzir substâncias chamadas de secreções e que podem ser utilizadas em outras partes do nosso corpo ou também eliminadas do corpo. Essas secreções podem ser mucosas, serosas ou mistas. Vamos lá. Mucosas, serosas ou mistas. Mucosas, quando espessas e ricas em muco. Por exemplo, as nossas glândulas salivares. Então, quando você pensar naquele alimento saboroso da mamãe, né, aquele prato que só ela sabe fazer, você já começa a pensar, já é estimulado a produzir as glândulas salivares, né? As serosas, quando fluidas, aquosas, claras e ricas em proteínas, como, por exemplo, as glândulas secretoras do pâncreas, certo? E as mistas, quando ocorrem secreções mucosas e juntamente com as serosas. Então, é a junção, as mistas daqui, desses dois grupos, né? Tudo bem? Como as nossas glândulas salivares parótidas. Então, as glândulas podem ser uni ou multicelulares, uma única célula, ou elas podem ser um conjunto, um aglomerado de células. Perfeito? E aí a gente tem as classificações dessas glândulas exócrinas e endócrinas. As exócrinas, elas vão secretar substâncias nas partes exteriores, né? Como as glândulas sudoríparas, as lacrimais, as mamárias e as sebáceas. Ou para o interior de cavidades do corpo, como as nossas glândulas salivares.
E as glândulas endócrinas? As secreções, elas são denominadas de hormônios e lançadas diretamente aonde? Dentro de vasos sanguíneos. Gente, então presta atenção. As exócrinas eliminam, pode ser para o meio externo ou dentro de cavidades, mas dentro do nosso corpo. As glândulas endócrinas, especificamente, elas vão secretar essas estruturas, esses hormônios, mas sempre dentro de vasos sanguíneos ou vasos linfáticos. O que são esses vasos linfáticos? Tá? Quando você, por exemplo, se você já ouviu sua mãe reclamando de estar inchadinha, né? A gente tem uma fluidez interna, líquido entre as nossas células. E esses líquidos, eles são passados para dentro desses vasos, que não transportam sangue, eles transformam a linfa, com excesso de água que sai da parte interna das nossas células. Então, eles recolhem esse líquido. São os vasos linfáticos, tá bom? Então, essas glândulas sempre vão estar secretando para esses dois vasos, ou sanguíneos ou os linfáticos, tá? E aqui a gente tem uma imagem mostrando como é que é a formação de cada um. Então, dentro do epitélio, no epitélio você vai ter aí a invaginação da membrana basal, ou da lâmina basal, tá aqui, ó. Ela começa a se invaginar, ou começa a ocorrer uma sucessiva divisão celular, e aí elas vão como se fosse pendendo, né, mas para a parte interna. E aí elas vão formar essa região, e aí você, na região inferior, na porção inferior, você vai ter as glândulas que vão estar secretando substâncias. Se tiver um canal para o meio externo, uma glândula exócrina. Se ela não tiver conexão, vai ser uma glândula endócrina, e aí irrigada com os vasos sanguíneos. Aqui você está vendo que não tem vaso sanguíneo, porque ela vai secretar aquilo que ela produzir. Tudo bem? Lá na endócrina, ela vai ter que liberar para dentro dos vasos, no caso ali dos hormônios. E também vamos ter as endócrinas foliculares, tá bom? Que os vasos vão estar rodeando e elas também não vão ter comunicação com a parte mais superior. E as glândulas mistas, que vão ter esses dois tipos de células, né? Ou de glândulas, ou exócrinas ou endócrinas. Como no caso do nosso pâncreas, galera. O pâncreas é um órgão muito interessante. Tá? Ele vai secretar as nossas enzimas digestivas, que são as glândulas exócrinas, né? E também os nossos hormônios. Quais, professoras? Insulina e o glucagon. É justamente aquele que vai controlar a quantidade, o excesso de quê? De açúcar, ou seja, de glicose no nosso sangue. Então, quando a pessoa, que no caso de que tem a diabetes, ela vai ter uma insuficiência nessa produção. E aí ela vai começar a acumular, porque não vai ter quem vai estar te retirando, né? Então, esses hormônios, eles atuam em antagonismo, ou seja, um coloca, né, a glicose na corrente e outro retira, tá bom? Então, eles são produzidos, esses dois hormônios, insulina e glucagon, que fazem esse trabalho com a nossa glicose, são produzidos por essas glândulas mistas e que estão presentes, as glândulas mistas estão presentes neste órgão que é o nosso pâncreas. Tudo bem, galera? Eu sei que foi muita informação, né? Para uma aula só. Pois é, mas faz parte, tá? Na atividade vocês vão se familiarizando melhor e na nossa revisão a gente se encontra. Tchau, tchau!